com base no texto bíblico, quando Jesus, sabendo que estava chegando a sua hora de ser preso, torturado e morto, Jesus diz a palavra de Deus que entrou em agonia. Não medo, Jesus não teve medo, mas ele entrou como homem em agonia. E convidou alguns discípulos para irem com ele ao jardim para um período de oração. Diz a Bíblia que Jesus deixou os discípulos orando e caminhou um pouco e foi orar. E Jesus orou por um período, voltou e eles estavam dormindo. E Jesus os despertou e novamente voltou a orar. E quando retornou, novamente eles estavam dormindo. Então Jesus disse: vocês não conseguem velar, orar por 1 hora ou 2, né? E eles não imaginavam tanto sofrimento que Jesus havia de passar. E Jesus, quando orava, diz a palavra de Deus que eram lágrimas de dor por mim e por você, né? Essa canção tem um significado muito forte. Abra a sua Bíblia no livro do profeta Daniel, capítulo 6. Graças a Deus, encerramos a campanha na quarta-feira e agora vamos retomar os trabalhos. Acredito que alguns irmãos esqueceram, né, que hoje era culto de oração, mas nós não nos esquecemos e estamos aqui nessa noite, depois de um dia com bastante chuva, né? É um dia complicado, mas o Senhor nos deu a oportunidade de estar na sua casa. Sentados mesmo como vocês estão, Daniel capítulo 6, um texto bastante conhecido. Vamos conversar um pouquinho sobre ele aqui e relembrar, como eu disse, eu já ouvi, eu sei que vocês também já ouviram muitas mensagens nesse texto. Então, quando a gente relê e ouve novamente uma mensagem, é uma forma de Deus reavivar na nossa mente alguma coisa que estava esquecido, alguma coisa que não estávamos fazendo. Então vem Deus e nos ajuda, não é? Isso, irmão, ajuda a gente aí, que eu gosto de frio, mas eu estou congelando aqui. Eu gosto de ar-condicionado, eu gosto mesmo. Mas esse aí tá bom demais. Diz o texto: pareceu bem a Dario constituir sobre o reino 120 sátrapas que estivessem sobre todo o reino. Sátrapas eram príncipes. E sobre eles 3 presidentes, dos quais Daniel era um, aos quais estes 120 príncipes dariam conta, para que o rei não sofresse dano. Vamos parar aqui um pouquinho. O reino era muito grande, Daniel estava, você sabe, Daniel estava exilado, ele não estava ali na Babilônia porque queria. Uma boa parte da população israelita foram levadas cativas, Daniel foi levado junto, ele estava ali, mas ele, mesmo cativo, ele produziu, mesmo cativo, ele deu os bons frutos. Se você ler os capítulos anteriores do livro de Daniel, você vai ver como ele se destacou, ele e os seus companheiros mais próximos se destacaram na cultura, no ensinamento, na sabedoria, na educação, nos bons hábitos, nos bons modos, no jeito de falar, no jeito de agir. Eles se destacaram e entre eles mais se destacou foi Daniel. E o rei então resolveu, para não trabalhar sozinho, ele resolveu colocar líderes sobre todo o povo. Ele colocou 120 príncipes e acima do príncipe colocou 3 presidentes, 3 homens que estariam cuidando, por certo, cada um deles cuidaria de um grupo de 40 homens, quem sabe. E eles então teriam que dar conta ao rei, os 3 dar conta ao rei. Daniel então conseguiu um cargo de destaque dentro do reinado de Dario. Vamos continuar. Versículo 3. Então, o mesmo Daniel se distinguiu, se destacou destes presidentes e dos príncipes, porque nele havia um espírito excelente. E o rei pensava
constituí-lo sobre todo o reino. Ora, não bastasse Daniel, antes deste episódio, já ter alcançado o privilégio, a honra de ser presidente, um homem que não era babilônico, um homem que era estrangeiro naquele lugar, ele já conseguiu o privilégio de estar na alta cúpula do rei. Ele tanto se destacou, diz o texto, porque tinha nele um espírito excelente. Vamos parar um pouquinho aqui. O que é um espírito excelente? Nós temos um espírito excelente. O espírito excelente é a pessoa que sabe entrar e sabe sair em um lugar, numa conversa, né? Uma pessoa que sabe se portar, uma pessoa que sabe ouvir, que sabe falar, uma pessoa que não é irada ao falar, nas suas ações, uma pessoa que é cumpridora dos seus deveres, uma pessoa que compra, que paga, uma pessoa que é cumpridora dos seus atos, falou, sim, sim, não, não, é o que diz a palavra de Deus, até porque o que passar disso, o que a Bíblia diz, é procedência maligna. Então, espírito excelente é isso, uma pessoa que está acima da média. Hoje nós vivemos num país que quando a gente ouve um noticiário no rádio, ou na TV, ou na internet, ou no jornal, quando você ouve desvio de verba em tal prefeitura, tal político fez isso, tal coisa, a gente já não se espanta mais, né? A gente nem se espanta, a gente acabou até erradamente se acostumando com essas coisas, não é? Há alguns anos atrás, eu não sou tão jovem, mas também não estou como diz o pastor Bergamin, eu não estou com a juventude também tão acumulada. Mas não muito tempo atrás, uma moça de 13, 14, 15 anos grávida, isso era um horror, não é? Hoje, as meninas de 12 anos já estão grávidas, não é? Então, as coisas hoje, o mundo se modernizou de uma tal forma, em todas as áreas, tecnológica, mas também para o lado do pecado. O mundo, diz a palavra de Deus, que jaz no maligno, e o maligno, ele não para, ele está sempre dando um jeito de inovar, dando um jeito de... Eu estava ouvindo um dia desse uma crítica no rádio, de um jornalista, ele estava falando sobre música no Brasil, né? Quando entrou no Brasil aquela dança, o funk no Brasil, há uns anos atrás, menos de 10 anos atrás, todo mundo na época, disse o jornalista, todo mundo na época, a crítica de música disseram, isso vai passar, é uma moda, como foram outras modas que teve no Brasil e passou. E ele diz, mas está demorando de passar. E o que é pior, parece que está se alastrando mais. Eu acho que todo mundo hoje tem na sua rua, pelo menos um vizinho, que de qualquer hora do dia, abre o carrão com aquele som potente e coloca aquelas músicas que não quer dizer nada e só fala mal das pessoas. Tem ou não tem? É assim, o mundo está progredindo dessa forma, desta maneira. Pois bem, nele foi encontrado um espírito excelente, e em nós também precisa ser encontrado esse espírito, o espírito excelente. De tal forma, o finalzinho do versículo 3, que o rei já estava pensando em colocar Daniel sobre todos eles. Então seria o rei, Daniel, os 2 presidentes e os príncipes. Olha o destaque que esse moço teve. Versículo 4, então, os 2 presidentes e os príncipes procuraram achar defeito em Daniel a respeito do reino, mas não podiam achar defeito ou culpa alguma, porque ele era fiel, e não se achava nele nenhum vício, nem culpa. Coisa boa, né, irmãos? Eu acho a Bíblia fantástica. O que eu penso da Bíblia é fantástico. A Bíblia, ela cita, quando o camarada pisa na bola, como foi Davi. Davi foi um rei muito, muito prestigiado, ao ponto de Deus falar que Davi era um homem segundo o seu coração. Mas quando Davi pecou, quando Davi adulterou, quando Davi matou um homem, quando Davi fez coisas horríveis, a Bíblia não deixou de mencionar, né? Então a Bíblia é aquela que registra os bons e os maus atos daquela pessoa. E no caso de Daniel, olha que testemunho que Deus está dando de Daniel. Um espírito excelente, um moço fiel, e que não se achava nele culpa ou vício
algum. Versículo 5. Então, esses homens disseram, eles se juntaram e fizeram um conchavo, eles fizeram ali uma panelinha para derrubar Daniel. E eles disseram no versículo 5, nunca acharemos defeito algum contra este Daniel, se não procurarmos bem contra ele só na lei do seu Deus. Ou seja, pelo que a gente vê, não tem defeito esse homem, só se for na lei do Deus dele, alguma coisa referente à religião dele, a forma que ele vive com o Deus dele. Então, versículo 6, estes homens foram junto ao rei e disseram-lhe, rei Dario, vive para sempre. Todos os presidentes do reino, os prefeitos, os príncipes, conselheiros, governadores, concordaram em que o rei deveria baixar um decreto e fazer firme um interdito que qualquer que por espaço de 30 dias fizeram uma petição a qualquer Deus ou a qualquer outro homem que não seja o rei, seja lançado na cova dos leões. Versículo 8. Agora, o rei estabelece a lei, assina a escritura, para que não seja mudada, conforme a lei dos medos e dos persas, que não se pode revogar. Versículo 9. Por esta causa, o rei Dario assinou a lei e a escritura. Versículo 10. Ora, quando Daniel soube da lei, soube que a lei estava assinada, entrou em sua casa, no quarto de cima, onde estavam abertas as portas, as janelas, para o lado de Jerusalém. E 3 vezes no dia se punha de joelhos, orava e dava graças a Deus, diante de Deus, como também antes costumava fazer. Ou seja, a lei não brecou Daniel, a lei não parou o homem de Deus, ele continuou fazendo do mesmo jeito. 3 vezes ao dia, Daniel orava, clamava ao Senhor, agradecia a Deus, dava graças a Deus por aquele dia, por tudo que ele tinha, e ele não mudou o seu jeito, ele não mudou a sua forma de agir. Então, versículo 11, aqueles homens foram juntos e acharam Daniel orando e suplicando diante do seu Deus. Eles se apressaram e se apresentaram ao rei e disseram, no tocante ao mandamento que o Senhor acabou de assinar, no tocante ao mandamento real, não assinastes o interdito pelo qual todo homem que fizesse uma petição a qualquer Deus, a qualquer homem, por um espaço de 30 dias, se não a ti, seria lançado na cova dos leões? E o rei respondeu, sim, acabei de assinar essa lei. E ela não pode ser revogada. Versículo 13. Então eles disseram, Daniel, que é dos transportados de Judá, não tem feito caso de ti, ó rei, nem da lei que assinaste. Antes, 3 vezes por dia faz sua oração. Então eles procuraram a ocasião, sabiam que não podiam achar um defeito em Daniel, porque ele era um homem fiel, um homem íntegro. Então, no próprio jeito de vida, modo de vida de Daniel, que era orar. E às vezes, queridos, a gente, quanto tempo, vamos responder, a começar de mim, quanto tempo por dia a gente tem orado? Nós vivemos num país onde a liberdade religiosa, até certo ponto, ela existe, né? Você pode sair na rua e com a Bíblia embaixo do braço. Se você quiser colocar no carro um CD com uma mensagem e colocar no mau alto som, pode ser que algumas pessoas também não vão gostar, como a gente não gosta do funk, não é verdade? Mas ninguém vai mandar você desligar, não é? Hoje a gente tem uma liberdade, a gente pode entrar e sair da igreja, orar, enfim, tem uma liberdade. E às vezes a gente não sabe valorizar essa liberdade que nós temos. Daniel, mesmo sabendo que poderia ir para a cova dos leões, ele não mudou 1 milímetro do seu procedimento diante de Deus. Ele não mudou. Quem sabe Daniel pudesse. A Bíblia não diz isso, claro que não. Eu estou dando apenas uma suposição. Imagina, Daniel poderia ter dito,
pensado, porque ele não podia orar. Ô Deus, você está vendo. Você sabe que eu gosto de orar 3 vezes por dia. Mas, minha cabeça, se eu orar aí, minha cabeça vai a prêmio. E eu não estou afim de enfrentar o leão, não. E é leão faminto. Então, olha, você não liga, né, Deus? Se eu não orar, você não liga, né? Se eu não orar, porque a coisa vai ficar feia para mim. Não é isso que a gente encontra. Daniel não mudou a sua forma, o seu jeito, ele não mudou. E assim, irmãos, nós temos que ser. Nós temos que ser crente aqui, crente fora daqui, lá no trabalho, lá na escola, lá na rua, entre os vizinhos, lá na feira, lá no supermercado. Quando a gente for na feira, uma dúzia continua sendo 12, não é 13. Eu vou levar uma laranjinha a mais, seu Zé está vendo, não é? O seu Zé pode não estar vendo, mas o anjo do Senhor, que acampa ao redor da gente, está olhando, está vendo como é que fica isso. Então nós temos que ser honestos em todo o tempo. Independente do decreto real, nós temos que ser honestos. A história continua, e o rei, ouvindo o versículo 14, este negócio ficou muito penalizado, e a favor de Daniel propôs no coração livrá-lo. E até o pôr do sol trabalhou para salvá-lo. O rei gostava de Daniel. O rei gostava de Daniel. Versículo 15. Então aqueles homens novamente foram junto ao rei e lhe disseram: sabe, ó rei, que é uma lei dos medos e dos persas, que nenhuma lei ou decreto que o rei estabelece se pode mudar. Então o rei ordenou que trouxesse a Daniel e o lançassem na cova dos leões. E disse o rei a Daniel: o teu Deus, a quem tu continuamente serves, ele te livrará. Irmãos, interessante aqui é que o testemunho de Daniel, ele pega no rei. A fé de Daniel, o modo de vida de Daniel, transforma o pensamento do rei. O rei já fala: o teu Deus. Se vocês forem ver lá para frente, dá uma olhadinha. Quando fala da lei, está dizendo, lá no versículo 7, está dizendo assim: qualquer que fizer petição a qualquer Deus, o Deus aqui está com letra minúscula. Não está falando só do Deus Todo-Poderoso, está falando de todos os deuses. Porque a Babilônia, assim como no Brasil hoje, está cheia de deuses. Deuses que têm letra minúscula, que não tem poder nenhum. Só o nosso Deus tem todo o poder. E note que quando o rei conversa com Daniel, antes de lançá-lo na cova, o rei, ele não está falando de um deusinho qualquer. Ele não está falando de um deusinho lá da Babilônia, dos medos, dos persas. Ele se refere a Daniel, ao Deus de Daniel, ao Deus que é capaz de livrar Daniel da cova dos leões. Então ele diz: o teu Deus, a quem tu continuamente serves, ele te livrará. Ele não está perguntando, ele está afirmando. O rei Dario foi a fé de Daniel, o testemunho de Daniel, a fidelidade de Daniel, impregnou no rei, transformou o pensamento daquele homem, ao ponto dele chegar e dizer: o teu Deus vai te livrar. Irmãos, que coisa linda. Que coisa linda é a gente poder ouvir as pessoas dando testemunho da gente. É muito bom as pessoas dizerem assim: olha, eu quero ser que nem você, honesto, eu quero ser que nem a senhora, competente, eu quero ser que nem o senhor, assim. Isso é muito bom, queridos. Por isso nós temos que estar vigiando em todo o tempo, estando com a nossa vida sempre pautada na palavra de Deus, para sermos, mesmo que ninguém diga nada, mas a gente tem que continuar sendo exemplos, exalando o bom perfume de Cristo, que o apóstolo Paulo diz na sua palavra. Então, versículo 17... foi trazida uma pedra, colocada sobre a boca da cova, e o rei a selou com o seu anel e com o anel dos seus grandes, para que não se mudasse a situação de Daniel. Versículo 18. Então o rei se dirigiu ao seu palácio e passou a noite em jejum. Não deixou trazer à sua presença instrumentos de música, e fugiu dele o sono. Pela manhã, à primeira luz da aurora, levantou-se o rei e foi com pressa à cova dos leões. Olha a fé desse homem. Um homem que ainda não era convertido oficialmente, mas no coração ele já era. Chegando-se à cova, versículo 20,
chamou por Daniel com voz de angústia. Daniel, servo do Deus vivo, dar-se-ia o caso que o teu Deus, a quem tu continuamente serve, tenha podido livrar-te dos leões? Eu não sou muito ator, né? Mas não sei se é assim que faz uma voz de angústia, Adriana. Ele não chegou lá e falou, ô Daniel! Não, isso é alegria, né? Daniel, meu filho, não. Eu acho que ele, com pesar, ele, Daniel, meio desconfiado, meio sabe, ô Daniel, você está aí, homem? Daniel. Versículo 21, para a glória de Deus. Então Daniel respondeu. Aí sim, Daniel deve ter gritado, ó rei, vive para sempre. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões, para que não me fizessem dano, porque foi achado em mim inocência diante dele. Também contra ti, rei, não cometi delito algum. O rei muito se alegrou e mandou tirar Daniel da cova. Quando Daniel foi tirado da cova, nenhum dano se achou nele, porque crera no seu Deus. Aí vem esse versículo 24. Ordenou o rei e foram trazidos aqueles homens que tinham acusado a Daniel. E foram lançados na cova dos leões. Eles, seus filhos e suas mulheres. E ainda não tinham chegado ao fundo da cova. O leão se apoderaram deles e lhes esmigalharam todos os ossos. Irmãos, nosso Deus é um Deus de justiça. Mexeu com o filho dele, mexeu com ele. Você é ungido de Deus, você crê? Você é ungido, uma ungida de Deus, viu? O diabo está querendo se andar comigo, pastor, o diabo está querendo mexer comigo. Ele não pode tocar em você. E se Deus permitir que você vá para a cova, é para mostrar a grandeza e o poder dele sobre a tua vida. Então, versículo 25. O rei Dario escreveu a todos os povos, nações e gentes de diferentes línguas que moravam em toda a terra. A paz vos seja multiplicada. Da minha parte é feito um decreto, pelo qual em todo o domínio do meu reino os homens tremam e temam perante o Deus de Daniel, porque ele é o Deus vivo e permanece para sempre. O seu reino não se pode destruir e o seu domínio jamais terá fim. Ele livra e salva, opera sinais e maravilhas no céu e na terra, e livrou Daniel do poder dos leões. Foi assim que Daniel prosperou no reinado de Dario e no reinado de Ciro, o persa. Aquele que é fiel prospera. Aquele que é fiel, mesmo jogado na cova dos leões, não terá dano algum. Como diz o salmista, 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios. Salmista Davi, por certo, por tudo que ele passou, ele deve ter lembrado também o que passou Daniel, né? Já estava profetizando o que passaria Daniel, né? Irmãos queridos, Deus é um Deus maravilhoso, Ele está guardando a gente. Vamos continuar firmes, vamos continuar tementes a Deus, que o espírito da gente seja excelente, amém? Que o Senhor possa abençoar vocês. Vocês recebem essa palavra para os vossos corações, amém? Então aplauda o Senhor. Amém. Amém. Vamos ofertar, queridos? Pega aí as